que eu vou subir o Lênin Streck, o nosso grande jurista, aproveitar que você está no encontro de juristas, né, e até perguntar ao Lênio qual é se esse evento que está acontecendo aí em Lisboa, se ele já teve alguma vez por lá, como ele enxerga esse evento e o que ele imagina que se pode, de fato, trazer algum tipo de arejamento para esse debate democrático, Lênin. Oi, boa tarde, Renato, Dri, Henrique. Eu só não entendo como vão discutir direito brasileiro em Lisboa. Se me explicarem isso, eu aceito. Eu não tenho o que falar sobre isso. Essa dúvida tem surgido aqui, sim. A gente escuta um pouco esse questionamento, Lênin. Pois é. E não estou dizendo isso porque eu não fui convidado. Eu não fui convidado porque eles me pagam classe econômica e eu não vou de classe econômica porque eu tenho problema nas costas e eu não vou pagar executiva para trabalhar. Entende? Por isso que eu não vou. Agora, não estou falando isso por ciúmes. Estou falando porque não fui. Estou falando isso por uma questão de academia. Eu sou um acadêmico também. Eu sou mais ou menos respeitado, depende da ótica, com 70 e tantos livros, e sou o autor mais citado da América Latina em teoria do direito, tenho algo a dizer sobre isso. Agora, eu não vou para Bogotá, como eu vou seguido, dou aula lá, para falar sobre direito brasileiro. Eu posso falar sobre a universalização de questões ligadas ao direito brasileiro, mas não vou falar sobre o direito dos outros, né, do nosso próprio direito. Né? Ninguém está interessado no direito brasileiro na Colômbia, desculpe. E não sei se os portugueses ou os italianos, que saem seguidamente também, congressos na Itália, são válidos. Eu não quero discutir isso, eu só quero saber o que o pessoal de lá se interessa por isso. É bom levar nosso direito. Só que a maioria das pessoas que assiste isso são pessoas brasileiras, só em outro território. Se nós fôssemos para a Itália discutir questões brasileiras para os italianos todos, nós estaríamos tentando convencer os italianos das questões brasileiras. Mas se lá na Itália, quem são os brasileiros, eu não sei qual é, digamos, a utilidade. Eu sou relacionado, fiz o prefácio agora do livro que sai em homenagem ao Gilmar, que organiza isso. Então, eu tenho autoridade e não tenho impedimentos para falar sobre isso e falo com toda sinceridade, né? Assim, só isso. O que Caiado tem a demonstrar sobre um congresso jurídico, embora isso que o Henrique falou é importante. O Henrique toca num ponto que é civilizacional, que é a transcendência das relações políticas, que dá para separar, né, os dois corpos do rei, né? Dá para separar isso em determinadas circunstâncias. Agora, eu queria saber, por exemplo, um congresso tem o Dieter Grimm, que é um ex-presidente do tribunal alemão, maravilhoso. Agora tem o Ronaldo Caiado. Enfim. Muito bem, Henrique. Muito obrigado pela sua participação aqui. Bons vinhos aí em Lisboa, pá. Que você come uns docinhos. Em breve encontraremos. Quem sabe você me reserve um cartucho, né, Lênin? Um cartucho assim tá bom já, né? Quando eu vi o Henrique, uma coisa em Lisboa, eu saio procurando. Eu gosto muito de um vinho que é caríssimo aqui, que é o Peramanca. E em alguns lugares, assim, uns botecos ou alguma coisa, e aí você vê lá no fundo uma garrafa que ninguém quis comprar, às vezes eu encontro bem barato o Peramanca. Eu morei em Lisboa,
Então, conheço razoavelmente todo Portugal, conheço a Europa, então, mas Lisboa especificamente era, como diz o Sérgio Moro, meu hub. O Sérgio Moro não morava em São Paulo, ele tinha um hub. Tá bom, tá bem, tá bem. Bons vinhos aí, Henrique. Então já procura num desses botecos, um Peramanca aí, que a gente vai beber junto. Aí. Peramanca é o branco, né? Claro, porque o tinto é mais caro ainda. Eu queria o tinto, Lênio. Eu ia justamente... Eu ia complementar com essa informação, né? O Cartucha realmente é um vinho que no Brasil ele é muito caro, sei lá, um vinho tinto da Cartucha sai em torno aí de 500, 600 reais, e aqui você consegue comprá-lo pelo que seria o equivalente a 50 reais, 60. Agora, o Peramanca aqui mesmo é muito caro. Ele ainda assim é caro, porque no Brasil ele chega a passar de 3 mil reais uma garrafa, e um Peramanca aqui em euros, se eu não me engano, deve estar algo em torno de 100, 120 euros. Ainda assim é bastante caro. Eu ainda não estou no nível de tomar Peramanca. Ainda não estou tomando Peramanca. Salve, Obrigado. Salve. Um beijo, Henrique. Até. Tchau. Boa cobertura. Tchau. É isso aí, Roberto. Lênio, alguma chance tem o ex-excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, de escapar da inelegibilidade? Não, isso não. Agora, a gente tem que ficar de olho para que isso não seja um episódio que cubra todos os processos criminais que ele tem. Porque uma coisa é torná-lo inelegível, ok, não pode ser candidato. Agora, todas as questões que ele fez são casos criminais que geram prisão. E o Brasil não pode se contentar com o menos, né? Para mim, o perigo é que os processos criminais fiquem nas calendas, sabe? Agora está inelegível, ok, tal. E aí a lista de processos criminais, como fica? Eu vou ficar cobrando isso toda semana aqui. Já vai, né? Tá inelegível, então esquece, né? Mas tem muitas outras coisas para ele responder, né? E, Lênio, estão falando também que a cassação do Sérgio Moro é quase certa, inclusive que seria no TRE do Paraná. Você tem alguma informação nesse sentido? Você acha que o Sérgio Moro vai ser o próximo cassado, se não for no TRE, no TSE? E se for cassado, Lênio, abre-se uma nova eleição, é isso que estão dizendo? Estão dizendo até que a Gleisi concorreria, né? Sim, isso sim, mas eu não acredito muito na cassação do Moro, não. O Brasil, eu não sei se o Brasil tem madurez e cojones para isso, né? Eu não acredito muito. Uma coisa é achar que deve. Uma coisa é o ser, outra é o dever ser. Eu não acredito muito nisso, não. Embora acho que há elementos... Para mim, a cassação do Sérgio Moro não precisaria de nada mais, a não ser um sujeito que se filia num partido em São Paulo, quer concorrer para São Paulo, impugnam a candidatura dele porque ele não tinha moradia em São Paulo. Como que, ao mesmo tempo, ele volta para concorrer no Paraná? Se ele era afiliado em São Paulo, ele foi candidato para o Paraná, só por isso acabaria, entende? Só para mim, esse ponto que não leva 10 minutos de discussão do juiz do TRE, deveria dizer só, esse é o ponto. Agora, eu quero dizer assim, eu sou pessimista com relação a isso, sabe? Sou pessimista. Eu tenho o Cacá e uma série de amigos meus que dão isso, isso vai acontecer. Não sei. Eu estou esperando, assim, eu não jogo todas as minhas fichas nisso, porque eu sei onde eu moro. Eu sei o que é a República. O Brasil é um país do churrasco, né? No Brasil, acima da luta de classes,
que hoje é uma luta de classe chique. Acima da luta de classes estão as corporações, os acordos, e acima de tudo isso estão os churrascos e os convescotes. Agora, o Dallagnol teve a cassação aí efetivada. Mas o Dallagnol é peixe pequeno. Sérgio Peixe Moro. pequeno. O Dallagnol é peixe pequeno e deixou a bola picando com 2 processos e não se deu conta que tinha 2 processos abertos e saiu. Podia ter esperado 6 meses. Ele cometeu tantos erros assim. Claro que o Sérgio Moro também cometeu. São mais graves do Sérgio Moro, até, eu acho. Essa história de trocar de Estado, enfim, para mim é gravíssimo porque conspurca todo a lei eleitoral, é claríssimo. Agora, é a mesma coisa que você comparar assim, um caso de furtos de bombons com um grande caso envolvendo sonegação, etc. Os fatos são claros, mas os tratamentos não são os mesmos. Eu quero vir aqui dizer que ruim que eu estava pessimista. Quero voltar aqui e dizer para vocês, eu me equivoquei, etc. Né? Né? E a Rosângela também, né, gente? Porque ela não morava em São Paulo, né? Mas evidente. Mas ele mesmo disse que tinha um hub. Por isso que eu brinquei antes com o hub, né? Ele mesmo... o hub, nos aeroportos tem isso, né? Ninguém mora num aeroporto, né? Então, ele disse que tinha um hotel que ele fazia de hub e tal, mas isso não é moradia. Todo mundo sabe que ele não morava em São Paulo. E aí, ela sai candidata e se elege. Isso é um pouco assim, é quase um escárnio com a legislação brasileira, né? No Brasil, a gente tem várias métricas de cumprimento das leis. Veja que o caso Lira, por exemplo, você tem uma série de elementos lá, que a minha comparação, não quero entrar a fundo na discussão do Lira, apenas dizer uma questão de comparação que eu fiz outro dia, com todos aqueles elementos que aparecem, que ele pode até provar que não é isso, eu não estou dizendo que ele não possa fazê-lo, ele tem direito à defesa, eu sou o último da face da terra que negaria o direito à defesa para alguém. Mas se fosse lá na minha terra, pequena Agudo, se o presidente da Câmara ou o prefeito tivessem aquelas relações, aqueles mesmos elementos, eles já teriam sido afastados, o promotor da comarca já teria caído no cangote do pobre do prefeito, já teria o juiz tirado preventivamente o mandato dele, já estaria afastado, porque são questões... A República Brasileira é uma república díspara, então, la lei é como la serpiente, solo pica ao descalços. Essa é uma questão muito velha, que está arraigada, né? Quem lê um pouco da história do Império e da República Velha, e quantos anos nós levamos para, digamos, fazer políticas de inclusão no Brasil, dar direitos às comunidades minoritárias. Quantos anos nós levamos? Nós temos 523 anos de história, praticamente, e nós temos uma história brasileira de 88 para cá, quando a cidadania, a questão racial, a questão dos direitos das comunidades LGBT, etc. Então, são questões que são muito recentes. Então, veja como isso está arraigado na gente. Então, quando se diz alguma frase de efeito, como essa que eu vou dizer agora, ela
ela parece ser muito simples, mas ela traz tudo com ela. Por exemplo, o Brasil tem como futuro um imenso passado pela frente. Claro, esses tratamentos que a gente dá, quando a gente olha assim, num mês um desembargador de um estado ganhou 1.200.000. Então, nem vou discutir isso, eu só quero dizer assim, essa notícia não choca mais. E devia, o Brasil se faz uma indignação de varejo e uma omissão no atacado. Eu não quero que nós sejamos assim perfeitos e que passamos a nos indignar no atacado, mas eu queria um atacarejo, uma misturinha da nossa indignação no varejo, que a gente fica brabo com as questões e tal, pontuais. Mas quando chega na esfera pública, a gente diz, isso é assim mesmo e tal. Eu queria um atacarejo, misturar um pouco o varejo com o atacado, um atacarejo indignativo, que já seria um passo importante para que nós tivéssemos, digamos, mais igualdade na análise das coisas. Né? O Lênin está aqui preparando o meu Fala Rovai de hoje, e eu quero falar sobre esse coronel Laude, o nome, esses nomes desses coronéis aí, Laude. Ele está dando depoimento agora enquanto a gente está conversando aqui. Antes de começar o nosso programa, eu estava assistindo ali, e o que me brota é o seguinte: em todos os lugares que eu tive que aconteceram golpes de Estado, se o golpe foi um sucesso, o então presidente, o ditador, seja lá o que for, foi preso. Se deu errado, os golpistas foram presos. Se houve um contragolpe e ele não se constituiu de fato, os golpistas foram presos. Aconteceu, eu pelo menos assim, tive alguma experiência em Venezuela, Egito, como jornalista, trabalhando, vi, ninguém me contou. Cara, aqui as pessoas têm a pachorra de dizer que isso não foi um golpe. Isso. Se tentou um golpe. Esse coronel está falando isso. Imagina o momento de indignação. Momento de indignação. Aí a deputada Jandira Fegali falou: seu momento de indignação durou do dia 20 de novembro, se não me engano, a 21 de dezembro. Que momento longo. Um momento de articulação, de constituição. O que nos falta juridicamente? A gente não tem instrumento jurídico para botar esses caras todos na cadeia. Tudo bem, o Cid está lá, né? Sidão, segundo ele. Tem o Anderson, saiu, foi solto, né? Está em domiciliar. Está em domiciliar. Mas esse coronel tá tudo no celular. Eu fico pasmo, porque assim, esses caras soltos aqui, do meu ponto de vista, Lênin, eles são um risco, porque eles são militares da ativa. Você tem toda a razão. Todo que você disse faz sentido. Eles deviam estar todos presos. Presos por uma razão. Eles tentaram tirar a democracia do país. Muito simples. E há elementos fortes nesse sentido. Já ninguém... começa o seguinte, que já é a própria análise, dizer que não houve tentativa de golpe, que aquilo não tem nenhuma importância, já é um despautério e é má fé interpretativa. E um coronel desses, ou um general desses, que vai à CPI ou esse outro Silvinei, o Silvinei deitou e rolou lá, o Silvinei, o governo não vai ver
não vai verificar como é que um rapaz de 46 anos se aposenta e se aposenta depois de tudo que fez, portanto, é quase como o Dallagnol, ele não deu tempo para que se instaurassem coisas contra ele. Ele burlou a lei. Por quê? Ele faz tudo aquilo que são atos criminosos e se aposenta em 2 dias. Uma aposentadoria leva 1, 2 anos para ser deferida, e a dele foi feita logo. A AGU ainda não verificou isso. Quer dizer, aí ele vai, e todo pimpão vai para a CPI e chega no início de dizer, vamos parar com esse negócio de que as pessoas não podem dizer nos seus cargos, mas quem é ele? Olha os atos que ele fez no dia do segundo turno, e está solto, aposentado com 30 mil reais, meu querido. É isso que eu chamo de omissão no atacado. Que a sociedade acaba isso acontecendo. E mesmo na CPI, ninguém disse o que devia ter sido dito para ele e para as câmaras de todo o Brasil. Ele foi lá e deitou e rolou. E assim, qualquer general desses aí, o coronel, chega lá e devia estar preso de tudo que aconteceu. Realmente, é isso. Agora, nesse caso, desculpa em continuar com esse assunto, Lênio, mas o Supremo teria que ter tomado atitude ou é outra instância jurídica? Não, Ou o Ministério da Justiça tem condições de chegar lá e pedir a prisão? Não, o que precisaria? Aí, de novo, a questão das instituições brasileiras. Esse coronel já devia ter tido a prisão dele pedida pelo Procurador-Geral da República, porque esses processos estão todos ligados ao Xandão, que está tudo no Supremo Tribunal. O caso Silvinei é da Justiça Comum, porque o dele é do dia da eleição e dias anteriores. No caso de direito, qualquer procurador, não é da atribuição da Procuradoria-Geral da República, qualquer procurador da República teria o poder de, inclusive, pedir a prisão do Silvinei, e a AGU tem competência para ver a aposentadoria do Silvinei. O caso do coronel, esse ali, a Procuradoria-Geral da República já poderia pedir a prisão dele, isso é competência do Ministério Público. O Supremo não faz nada que não seja provocado. O Supremo fica esperando. O Supremo não bota, assim, um cartaz dizendo liquidação de prisões preventivas, peça 2 e leve 3. Ou então, mandado de segurança e liquidação, entre hoje e receba o resultado já amanhã. O Supremo não faz isso. Por quê? Porque o Supremo não age de ofício. Por isso que tem instituições. Agora, instituições, vou dizer uma platitude que eu repito seguidamente, são como limpadores de para-brisa, né? Elas funcionam se você colocar o dedo lá de fora do carro, né? É assim, muito simples, é uma platitude, mas é desse modo que funciona, sabe? O Cid está preso, mas o outro não. E os outros também não. E cadê o inquérito, o processo contra os outros envolvidos? Onde está o telefone do general Heleno? Já ouviu falar do celular? Aliás, isso dá um bom título para um corte do Lênio. Onde está o telefone do general Heleno? Exato, onde está o telefone do general Heleno? Naquele dia ele não usou, por que não requisitaram? Ele apagou? Já não sei. Estou fazendo perguntas, inclusive. Ele é indiciado? Indiciaram ele? Quem pode fazê-lo é a Procuradoria-Geral da República. Não, ou ele era um outsider? O general Heleno foi um outsider de tudo isso? Se todos os dias estava junto com Bolsonaro, etc. Pois é, o candidato a vice do
Bolsonaro, Braga Neto, e o general Heleno, os dois disseram que de jeitos diferentes, que o Lula não subiria a rampa do Planalto. Pois é isso. Agora, imagina naquele dia que eles disseram isso, quantos telefonemas e mensagens de WhatsApp eles trocaram. Pensem comigo. Essa é a linha de investigação que o detetive Streck aqui faria no curso de detetive, eu faria na primeira lição. Peguem o celular da pessoa, é elementar, não é verdade? E naquele dia, o que eles conversaram entre si? É porque isso é uma grande conspiração. Alguém tem dúvida que isso foi uma conspiração? Tinha minuta de GLO, tinha minuta de golpe. Gente, o que mais precisa é pelo de gato, rabo de gato, pezinho de gato, bigode de gato, faz miau, e é o quê? Qual que é a pena para quem comete um crime desse de atentado ao Estado? De 2 a 12 anos, parece. De prisão. Mas é que aí tem mais, porque como eles se juntaram um monte de gente, tem a organização criminosa, né? Sim. Que dá mais outra pena. Isso, o conjunto da obra dá facinho, 10, 12 anos. Ou seja, né? Quer dizer, se falar golpe de Estado, acho que talvez até aumente, né? Porque o crime é de tentativa de, porque não existe crime de golpe, né? Porque se você deu o golpe... Nem estaríamos aqui. Mas claro. História. Tentativa de golpe é golpe, que não deu certo. Claro, porque assim, uma coisa é tentar... Vamos deixar isso claro para o nosso teleouvinte. Uma coisa é você tentar assaltar um banco. A pena é menor porque você não conseguiu, correto? Uhum. Outra coisa é o crime de tentativa de. A própria tentativa é o crime. É diferente. Tentativa de assalto ao banco. Se você assaltar, você responde por assalto, crime consumado. Tentativa de assalto ao banco, crime de tentativa. Aí. Diminui de 1/3 a 2/3. Eu falo isso... Tentativa de golpe de Estado. Não existe golpe consumado. Existe tentativa de golpe. Então, quando você está em tentativa, você já está a consumação. É um crime em que a consumação é a própria tentativa. Porque imagina, quer dizer, para dar certo, teria que ter explodido um aeroporto. Aqueles atos de terrorismo em Brasília teriam que ter tido uma escala ainda maior no dia 12 de dezembro. Provavelmente ataque ao hotel do Lula, crimes, sequestros, mortes. Sim, mas tem que entender que não tem dimensões de tentativas. Eu entendi, eu estou entendendo a tua explicação, né? Só ponderando que, assim, quer dizer, para dar certo, seria um terror de um nível absurdo no Brasil, né? Como talvez a gente nunca tenha visto antes, né, Plênio? Porque claro. Eu não estou tentando aqui, fazendo um esforço para lembrar de um aeroporto explodindo com consequências que, pelo ato, não sei se você chegou a ver a série dirigida pelo Azen, o Ato 18, o primeiro capítulo, que ele mostra claramente o que atingiria e quantas pessoas ali poderiam estar. Poderia ter pego o avião na rota. Isso. E esse ato geraria a configuração, a entrada um estado de sítio e nunca mais eles sairiam do poder. Essa é a ideia. Eles gerariam uma GLO, criariam o ato jurídico já está pronto, que era o decreto do golpe, e seguiriam a vida, e a gente, né, Lênio, estaria tomando chimarrão em outro lugar. Exatamente, querido amigo. E eu tomando vinho. Peramanca. Peramanca.
Teramanca. Não, eu iria para o Chile, ia tomar um vinhozinho mais tranquilo, e ficar com meu amigo Boris. Argentina também e tal. Sim. Lênio, você falou o Supremo tem que ser provocado pela Procuradoria-Geral da República. Agora a gente está em vias do presidente Lula escolher o novo PGR. Quem deveria ser escolhido? Ele deve respeitar aquela tal da lista tríplice? Como que tem que ser um novo PGR? Estão falando até em manter o Aras. Não, isso não vai acontecer provavelmente, mas a Associação Nacional dos Procuradores da República é bastante forte e eles talvez façam uma jogada política que eles sabem mais ou menos quem o Lula quer e colocam dentro da lista. E o Lula escolhe dentro da lista e eles ganham e o Lula ganha, não há perdedores. O Brasil faz essas jogadas, tá entendendo? Quer dizer, vamos supor que eles sabem que o Lula quer João. Eles fazem a lista com Pedro, Maria e João. E aí eles dizem todos, obedeceu a lista, e Lula diz, acabei até obedecendo a lista, e todos saem felizes, né? Isso pode acontecer. Eu não sei quem vai ser, existem especulações, talvez o Lula surpreenda com alguém que não é conhecido, totalmente assim, que não esteja nas rodas de especulação. Isso pode acontecer, aí totalmente fora da lista. Depende muito da conjuntura em setembro. Nós estamos em junho, final de junho, tem 2 meses e tal, num país em que ninguém morre de tédio. A cada dia você tem novas coisas acontecendo. Por exemplo, como que vai essa questão do Arthur Lira, que envolve a iniciativa da Procuradoria-Geral da República, os julgamentos do próprio o Bolsonaro, como que o Ministério Público vai se comportar, por exemplo, nos crimes que são imputados ao Bolsonaro, que tem que ser levados pelo Ministério Público. Eu penso que as negociações no parlamento para formar maiorias parlamentares, todas essas questões são variáveis que, digamos, tornam as especulações desse momento muito frágeis, temerárias até. Porque, assim como pensar na próxima vaga para o Supremo Tribunal, que ela é para setembro, outubro, novembro. É tudo especulação agora, gente que coloca seu nome, fazem listas e tal. Claro, é bom as pessoas falarem, etc. Mas são coisas que ao fim e ao cabo, o Lula, ele disse de toda aquela questão, né? Fizeram N especulações. O Lula indicou quem ele quis, o Zanin. Agora, a segunda vaga, parece-me que o Lula já fica um pouco mais aberto. Nunca esqueçamos, por exemplo, como foi a indicação da ministra Carmen Lúcia. E todo mundo dizia que seria a Isabela ou outro, e aí com interferências do Itamar Franco, e questões do parlamento mesmo, governabilidade, tantas coisas, e até amizade, e até boas relações do vice do Lula com Minas. Esse conjunto de coisas levou, de repente, à indicação da Carmen Lúcia. Como foi indicado Joaquim Barbosa? Porque numa viagem de avião e tal. Como foi indicado Lewandowski? Há uma série de relações, assim, às vezes pessoais, familiares, institucionais, e que são fulcrais, né, para a indicação.
e às vezes elas se dão em uma semana. Então, eu não arriscaria nenhum real em um nome hoje para ser o Procurador-Geral da República, e nem se é homem ou mulher para a próxima vaga para o Supremo Tribunal, né? Agora, uma coisa eu estou certo só, isso eu posso apostar. Eu não tenho chance nenhuma. Silêncio. É verdade. O establishment... É uma pena, né? Se isso for verdade. Eu também acho. Agora, o establishment não me quer. Há coisas assim. A República, ela tem uma dinâmica própria, o governo tem uma dinâmica própria. Tem muita gente que te mandava o WhatsApp toda semana e hoje nem olha mais o WhatsApp. Nem responde mais, né, Lênin? Eu conheço bem essa história. A gente pode chamar isso de dialética dinâmica, ou o andar da carruagem faz com que as melancias... Tinha gente que me mandava piadinha todo dia até. Ô, Lênin, olha só. Você falou do Lira. Eu queria que você, antes de se despedir, aqui eu sei que está chegando a tua hora, mas falasse um pouco desse processo, porque eu achei muito contundente aquela prova lá, que foi encontrada com o motorista, não pelo papel em si, mas pelo que coincide com a agenda dele, né? Com os movimentos que ele fez. Claro, se alguém entrar no estúdio de vocês agora todo molhado, esse fato em si não quer dizer nada. Você não pode cravar que está chovendo lá fora. Há um indício de que chove. Por quê? O sujeito pode ter sido molhado por uma mangueira ou caiu água em cima dele. Há uma probabilidade enorme de que esteja chovendo. Agora, isso é o conjunto das coisas. Indícios que são... O indício é uma protoprova. Se você tem um indício que liga, por exemplo, no dia tal, eu gastei R$1.000 com tal. E alguém prova que exatamente esse dinheiro foi porque eu estava no local tal, isso me liga até o local. O fato de eu gastar 1.000 em si não quer dizer nada. Ao ligá-lo com o lugar em que eu estava, já me coloca noutra situação. É o caso daí desses documentos. Se aparece uma nota fiscal que você gastou lá. Isso que está no papel não quer dizer nada, é como dívida em pedaço de pão. Não tem assinatura. Agora, se a letra é do padeiro, ou a letra é do que deve, um pedacinho de pão aquele começa a ter mais valor. 6.000 e tanto para o hotel não sei o quê. Estava nesse dia, tal. Liga, aí começa a se formar. Indícios transformam-se em provas, né? Assim funciona o direito penal. A partir disso, Lênin? A competência, tudo depende da Procuradoria-Geral da República. De novo, sempre. Já enviou para o Supremo, né? Mas mandou só o pedido de um caso de investigação, mas quem vai fazer a investigação? O Supremo, ele permite, e aí tem que começar a investigação. Isso ainda vai demorar muito, e aí vem toda a questão... Esse tipo de coisa, você me pergunta sobre a cassação do Sérgio Moro. Eu respondo na mesma linha que essa questão do Lira, que isso influencia, inclusive, o próximo Procurador-Geral da República, da indicação. Há uma série de elementos que se entrecruzam nisso, né? Pode, por exemplo, o governo não querer colocar, digamos, sístoles e diástoles na relação com o Lira. Isso faz com que o procurador-geral fique de olho nisso tudo para dizer, olha, eu não vou botar lenha na fogueira, compreende?
Então, eu não acredito que algo contra o Lira ande, nas circunstâncias do poder de hoje que se colocam, que alguma coisa concreta se dê antes de meio ano, um ano. Tudo vai devagar, porque vai ser feito o inquérito, etc. Depois, eventualmente, uma denúncia. Depois, a denúncia tem que ser recebida. E nesse meio tempo, está terminando o mandato do Lira lá de presidente. Bom, depois que ele sai da presidência, é que os processos podem andar mais rápido, né? Ou seja, o Brasil tem uma dinâmica que nós temos que compreendê-la. Olha só, tem o Vitor Sarno mandou um superchat aqui dizendo que a lista da Associação Nacional dos Procuradores para a PGR já foi feita. A primeira mais votada foi a Luísa. Luísa Frenstein, 526 votos, Mário Bonsaglia, 465 votos, e José Adonis, 407 votos. Então, pois são a classe se aproxima dá razão à minha tese. Os 3 nomes, no mínimo 2 deles, são nomes ligados a um setor mais progressista do Ministério Público. Então, veja que os procuradores, quando fizeram a lista, estavam de olho na política. Foi inteligente isso. Pode até coincidir, porque a Procuradoria, porque a associação, quando faz a lista, sacou quem estaria, nenhum bolsonarista explícito na lista. Claro, porque poria um bolsonarista explícito na lista. Então, com isto, você já aproxima do... Agora, eles não colocaram na lista, por exemplo, o Paulo Gonet, que é o procurador hoje, que tem, digamos, que se fala bastante nele, que hoje está fazendo acusação no TSE do Bolsonaro. E acho que vocês já ouviram falar também nele. E ele tem grandes apoios, né? E nós estamos falando aqui muito concretamente, muito claro. Então, eu achei que a NPR, na lista, que os procuradores talvez o colocassem junto, né? Mas não botaram, fizeram outra opção. Mas não quer dizer que o Paulo Gonet vá ser o procurador. Agora, o Lula não vai dar bola para a lista tríplice, né? Pode coincidir, por exemplo, essa procuradora que colocaram, né? Ela tem chance, o Mário também tem chance, né? Então, esse pode coincidir. Mas quem Lula pode surpreender e colocar alguém que ninguém conheça. Ô, Lênio, deixa eu mandar um abraço aqui do João Pedro, das Mercês, o nosso desenhista autista. Ele está mandando dizer que te ama, que sempre te assiste, que adoraria ser teu amigo. Né? Então, estou mandando recado aí para você, viu? Claro, eu não sei se ele tem rede ou tal, pode me mandar para o meu WhatsApp. Ele tem Instagram, tem tudo. Eu vou te mandar aí o contato dele, Lênio. Manda vocês têm o meu WhatsApp. Eu já vou mandar aqui, estou mandando. Ele é desenhista? Desenhista sensacional. Então, ele pode ter. Ele faz charges assim também, não? Ele faz desenhos de pessoas, somente de situações com pessoas. Pode me desenhar aí, só para ver como é que eu fico. É isso aí. Legal, Lênio. Tudo de bom para você, meu amigo. Felicidades. Deixa eu só ler o André Brum da Silva. Que tal apelar para a teoria domínio do fato?
E o Décio Amadil pergunta: o Lavanda está reduzido a pó de track na CPMI. O Lawand, né? O Lavanda. Sim. A teoria do domínio do fato, que era a paixão de muita gente, botava toda essa gente aí direto no grão, como se diz, né? Aliás, se fosse usar os critérios da Lava Jato, o establishment do bolsonarismo estaria tudo preso, né? Opa! Obrigada, Lênio. Muito obrigada. Valeu. Viu? Tchau, beijo, tchau. Boa semana. Tchau. Beijo.